Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o BTLG11, saiu o relatório dele aí. Vamos ver como é que tá o fundo, mais um mês de BTLG, e nesse relatório em questão ele comenta um pouco sobre a incorporação do BLCP e ele traz uma novidade, né? Algo que não tinha nos últimos meses, que é um guidance de rendimentos, né? Eu estava cobrando bastante essa questão de mais clareza dos rendimentos do fundo e tudo. Enfim, melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco. Ainda tem muito a melhorar, mas já foi um avanço aí. Uns dados gerais, o fundo pagou 74 centavinhos. Dados gerais de mercado dele aqui, fundo patrimonial R$ 99. A cota mercado está rodeando esses valores, ainda mais agora que caiu tudo, né? Rendimento de 74 centavinhos, são praticamente 200 mil cotistas e dá um yield em relação à cota de mercado de 102 de 8,7%. Agora já deve estar próximo dos 8,9% por aí. Liquidez é boa, são 22 imóveis, olha só, é um número bem grande de imóvel, com 666 mil metros quadrados de BL, que dá aí 66% da área da BL do HGLG, né, que é a nossa medida de referência. Então, cara, fundo chegando aí num dos tops de tamanho aí da B3, né? O fundo subiu 74 centavinhos, e conforme a gente já comentou, ele coloca com o intuito de dar mais transparência e previsibilidade ao investidor, alterando a forma de comunicar a receita do fundo e seus rendimentos que podem ser observados nessa página, a conclusão de um guidance de distribuição, que é esse guidance aqui, ó. Então ele coloca que nos próximos 2 meses vai se situar entre 7,2 e 68, de acordo aí com a gestão. Ele faz um breve comentário sobre a incorporação do BLCP, a gente vai comentar um pouco sobre isso. O patrimonial do fundo saiu de 97,82 para 99,09 e o fundo passou a ter 22 imóveis. Aqui a gente consegue ter um pouco da composição de resultado dele. Então a gente tem receita imobiliária, que são as receitas que ele teve, né? Reservas, enfim. O grande ponto para mim é o seguinte: onde está o dinheiro da negociação com a MGLG? Onde que foi parar? Quando que vai ser entregue para a gente? Porque a gente pode ver aqui, por exemplo, em julho, que ele teve uma receita imobiliária bem elevada e fez uma reserva. Já em agosto, a receita imobiliária foi bem pequena e ele utilizou o número considerável das reservas, a quantidade considerável. Já em setembro, a receita foi de 1,28, não utilizou reservas, e agora nesse mês ele utilizou um pouquinho. Então, cara, ainda está muito nebuloso, né, a utilização dessas reservas, por que usa, o que acontece, que está usando, que não está usando. Enfim, esse guidance ajuda, mas ainda não está perfeito. Está muito longe, né, se a gente pegar e comparar com a DRE dos outros fundos de logística, dos grandes fundos, o BTLG está muito atrás de todos eles, né. Enfim, aqui ele comenta sobre a expansão do West Rock, 4 mil metros quadrados. Estão fazendo aqui um anexozinho aqui pequenininho ao galpão. Botaram 15 milhões e vai dar IPCA mais 9 aí da taxa de investimento. Aqui o que a gente quer ver, a grande novidade em comparação do BLCP, olha só como é que o fundo cresceu, né? Ele saiu lá de um patrimônio de 1,7 bi praticamente para um patrimônio de 2,2 bi. Cresceu de forma bem interessante aí, né, com essa incorporação. Aqui os principais indicadores como ficaram, né, 22 imóveis mais 2 ativos, uma área adicionada aí de praticamente 70 mil metros quadrados e a ABL em São Paulo ficando com 82% do fundo. Ele coloca, ó, deixa eu dar um zoom, ativos BTLG e novos ativos. Os novos ativos a gente consegue ver aqui, né, onde são localizados. E aqui os 2 galpões, né? Esse aqui a gente consegue ver os inquilinos, localização de cada um deles e a porcentagem da receita referente ao fundo. Mais dados aqui que a gente já conhece, né? O prazo médio dos contratos para o ano que vem está bem tranquilo, revisionais também. Um ponto legal é que temos aí uma quantidade de receitas interessante para ser reajustada, né? 20% nesses próximos 2 meses aí do ano. Próximo um mês, né? Já estamos no final de novembro, mas enfim, referente a esse relatório, os próximos 2 meses. E aí janeiro já começa também, vai ter um fluxo bem interessante e o que está concentrado mais entre o segundo e o terceiro trimestre do ano que vem, né?
Aqui um pouco de mais algumas informações gerais, indexador, o foco é IPCA, tipologia dos contratos bem dividida entre atípico e típico, e um ponto que ajudou, que foi bastante interessante a respeito dessa operação que o BTDG fez, essa incorporação, foi a redução, né, a diluição da alavancagem do fundo, que hoje está em menos de 10%, sendo que o fundo ainda tem um caixa livre, né, de 97 milhões de reais que ele pode utilizar para pagar as dívidas. A gente consegue ver as dívidas aqui, ó. São 3 dívidas e o volume total hoje é algo próximo de 170 milhões de reais, e o fundo tem aí um caixa para mais da metade disso, caso ele queira utilizar, né? E fora isso, o fundo tem esses imóveis todos que entraram para dentro dele. Eu imagino que ele deve fazer um movimento de reciclagem desses imóveis, não vai pegar lá os dois do BLCP mais os, acho que é 6 ou 7 do VVPR, esses quase 10 imóveis, e uma coisa ou outra eu imagino que deve ir embora, um imóvel ou outro deve ir embora, né? Aqui a localização dos ativos, né, de 10 ativos do fundo, que tem um foco muito grande no raio de 30 de São Paulo, né? A gente sabe que essa área dificilmente fica vaga. E aqui o portfólio aí que a gente já conhece, né, pessoal? Não é nenhuma novidade esse portfólio pra gente. O que a gente tem de novidade, no caso, são os imóveis do BLCP, né? Que entraram aí, a gente já viu eles aqui, ó. Cadê? Esses dois aqui, ó. E esse de Cabreúva, legal de comentar, entrando aí com uma vacância de 30 e poucos por cento, 37%. Então tem um trabalhinho a ser feito nele para zerar essa vacância, né? Que são esses dois aqui, ó. A questão da alavancagem, que eu já comentei, e a demonstração de resultados que eles jogaram aqui para o final. Ele coloca, ó, receita contratada é receita de aluguéis, aí, rendimento de fundo médio, desconsiderando descontos, carências e eventos pontuais. E como lucro por venda de imóvel. Já na receita imobiliária, a receita considerando eventos pontuais. Então você consegue ver a contratada do fundo aqui em cima e a imobiliária que foi de fato aconteceu. Então tudo nos leva a crer que nesse momento aqui de setembro teve aí um recebimento forte. Em julho, tanto julho quanto setembro, teve um incremento bem grande, né? E só que a gente não sabe se de fato são os imóveis do MGLG, se não são. Enfim, poderiam muito bem ter colocado pra gente quanto que o fundo tem de reservas e tudo mais. Enfim, ainda falta muita coisa. Que uma distribuição média desde outubro de 2020 até hoje, né? 2 anos para trás, o fundo subiu aí bem o patamar de rendimentos, porém, nem tudo na vida é apenas o yield, né, galera? Esses dados que faltam, que eu venho comentando há meses e meses e meses, isso me incomoda, né? Esse é um fundo que tem um potencial tão interessante, né? E aí ele fica escorregando umas casquinhas de banana bobinha aí. Então, seria muito bom se a gente conseguisse, né, que esse fundo atendesse todos os pontos. Mas já foi um avanço, né? Já foi o guidance já foi um passo muito grande. Então, em breve, eu acredito aí que a gente consiga dar um ajuste fino nos pontos que faltam aí, que são reclamações não só minhas, quanto de todo o mercado, né? Enfim, galera, BTRG é isso. Não tá tendo muita coisa acontecendo nesse fundo. Eu imagino que nos próximos meses a gente vai ver coisa acontecendo. Quando eu falo coisa acontecendo, digo venda de ativos, novos ativos, enfim. Ele deve fazer uma reciclagem com esses imóveis que entraram para dentro dele. E aí deixar a gestão trabalhar, né? A gestão ativa trabalhando, mexendo e tal. Mas não seria, pelo menos na minha visão, não seria nenhum tipo de surpresa se daqui a um mês ele vender algum desses imóveis que entrou para dentro dele, né? Enfim, vamos aguardar. Espero aí que isso venha acontecer de fato. Que aí é bom ter um não recorrentezinho aí pra gente e tal. Enfim. Fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!